Aqui a Jussara grava. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre tudo aquilo que acontece com a gente há muito tempo. Por muitas vezes nós olhamos para a dor, para a mágoa, para a dificuldade e tudo aquilo que acontece dentro do nosso sistema familiar. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de olhar para aquilo que cura, para aquilo que ajuda, para aquilo que prospera. E nossos pais, assim como os nossos avós, nossos tataravós, tiveram sim chance de nos passar também aquilo que é bom, aquilo que prospera, aquilo que se repete. Eu não sei se você já parou para observar as coisas boas que acontecem na sua família, mas a primeira delas, muitas vezes, é a saúde. Muitos de nós temos uma excelente saúde, e isso por quê? Nem todos, às vezes, a gente vai olhar para alguma questão do nosso sistema familiar, mas isso é possível olhar com a medicina e até com constelação mesmo. Mas todos aqui nascerão com 5 dedos? Eu já vi gente que nasceu com 6. Sim. Todos têm orelhinha? Todos escutam? 2 pernas? Funcionam bem, ou mais ou menos? Algumas pessoas não, a gente sabe. Algumas pessoas mancas, e faz parte. Especialmente quando a gente observa qual é o lado. Então, às vezes, nós temos também na nossa família algumas pessoas que não estão tão saudáveis, mas elas estão fazendo isso para honrar alguma situação do passado. Mas nós temos situações preciosíssimas entre nós. Então, a partir de hoje, vale a pena e eu convido você a passar a olhar para aquilo que importa na sua vida, para aquilo que prospera, para aquilo que dá certo. E eu quero que você pense agora em 3 situações que dão certo, sempre dá certo na sua família. E eu vou falar algumas para que vocês comecem a olhar o sistema familiar de vocês com mais riqueza. E aí sim, admirando essas riquezas, reconhecendo essas riquezas, que a gente possa ser mais abundante e trazer mais riqueza através da nossa conexão com o nosso sistema familiar e com o nosso futuro. E eu gostaria que essa aula que ela fosse um pouco diferente, eu queria que vocês começassem a pensar quais são as riquezas do seu sistema. Eu vou falar para vocês, por exemplo, uma riqueza que tem no meu, e que eu achava que eu não tinha, e hoje eu tenho certeza que eu tenho. A minha mãe sempre gostou muito de plantas, ela tinha plantas. E olha que curioso, eu sempre matava as plantas. E eu dizia que eu não tinha mão de Smurf, né? Não tinha mão de Smurf. Até que um dia minha mãe me deu uma planta. A minha tia me deu uma planta. E adivinha o que aconteceu? A maioria fica viva. E eu não faço esforço nenhum. Então, eu sei quando elas estão tristes, mas eu nunca parei para olhar para elas. Às vezes que elas morriam, era porque eu estava muito ocupada para olhar para elas, para perceber. Então, eu consigo identificar numa riqueza da minha família, uma riqueza das mulheres, muitas vezes, quando as plantas estão animadas ou quando elas estão murchas. Esse é um exemplo de riqueza do meu sistema familiar. E essa também é a riqueza de muitos sistemas familiares, a capacidade de manutenção e manter a vida frondosa. Quais são outras riquezas que vocês podem encontrar dentro do seu sistema familiar? Nem todas sabem cozinhar, mas algumas sabem. Então, quem é capaz de receber bem uma pessoa em casa? Quem é capaz de receber, de tornar uma pessoa acolhida dentro de casa? Quem é capaz de lavar um banheiro e ficar, ó, melhor do que da faxineira? Eu sou. Ó, eu lavo o banheiro.
Quais são as riquezas que nós temos do nosso sistema familiar que nós não reconhecemos como riquezas? E eu queria que vocês comentassem aqui para mim. Ó, eu falei aqui das plantas, eu falei de cozinhar, eu falei que eu sei lavar um banheiro muito bem. Inclusive, um namorado, uma vez, elogiou isso. Ele falou assim, nossa, você lava o banheiro melhor que a faxineira. Riquezas do nosso sistema familiar. Quem aqui sabe fazer uma boa comida com pouco dinheiro? Se precisar. Vocês estão entendendo um pouco dessa riqueza do sistema familiar de vocês? Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não são capazes de tornar a casa um ambiente mais agradável. E aí eu pergunto a você, se você quiser hoje, você consegue deixar a sua casa mais agradável em quanto tempo? 5 minutos. Você tira as coisas de cima, você bota um perfuminho, você passa um paninho e a sua casa já vai ficar melhor. Então, nós temos a riqueza de transformar o nosso dia a dia em algo melhor. Nós temos a riqueza de transformar não só o nosso dia a dia, mas a nossa casa, a nossa imagem. Quem aqui com uma tarde no salão vira outra mulher? Quem aqui é capaz de botar um batom e mudar o sorriso? Então, nós temos riquezas que são preciosidades e que muitas vezes nós não valorizamos. Sabe quando a gente repara? Quando a gente olha outra pessoa fazendo. E aí a gente pode ter o quê? Uma sensação de inveja. Uma sensação de inveja. Fátima, eu não tenho inveja. Eu vou explicar. Se você não tem, talvez você já tenha tido. Mas o que é inveja? É eu quero o que o outro tem sem fazer o que ele faz. Então, às vezes eu olho para uma pessoa, quando eu gosto muito dela, eu estou feliz por ela, mas quando eu não gosto tanto, posso falar assim, nossa, fulano emagreceu, né? Ai, queria ficar magra. Mas eu não quero fazer o que ela faz. Nossa, fulana tá tão bonita, ela tá tão bem vestida, mas eu não quero parar para escolher minha roupa com carinho. Eu quero só a roupa que bata na máquina, para não perder tempo. Mas eu sei fazer isso. Quem aqui, se quiser se vestir melhor, sabe? Sabe? Então, eu quero que vocês comecem a pensar que muito da vida que a gente às vezes não tem é porque a gente não faz, não aplica os conhecimentos que a gente tem. Então, tem preciosidades do sistema familiar. E eu vou ler aqui algumas que vocês colocaram no chat. Se vocês quiserem colocar, vamos lá. Eu vejo riquezas no meu sistema familiar, mais riquezas no meu sistema familiar do que a escassez em todos os sentidos. Saúde, beleza, conhecimento, capacidade de tornar um lugar melhor. Olha, botamos aqui, a Luciane colocou, cozinhar, disposta sempre a inventar receitas novas, trabalhadoras, acolhedoras, amorosas. Ela falou no feminino, ela está falando aqui das mulheres. A Eunice falou do masculino. Meu pai é comunicativo, eu e meus irmãos também somos. Minha mãe era muito solidária a todos nós. Então, olha essa riqueza do sistema familiar. Quem mais se arrepiou quando eu li solidária? Tá vendo? A gente se conecta, a Cirlei ali levantou a mãozinha, algumas outras pessoas levantaram a mãozinha. A gente se conecta com a beleza e com a riqueza dos nossos sistemas familiares. A Fabiana escreveu aqui, todos em casa somos reconhecidos pela competência no trabalho.
E as pessoas que vão assistir isso gravado, eu quero que vocês coloquem também, escrito nos comentários, só coloca pelo que vocês são reconhecidos, porque quando nós entendemos que o nosso sistema familiar tem reconhecimento em algumas áreas, isso fortalece a gente. Isso fortalece a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alegria. Eu vou continuar lendo para que vocês se inspirem a olhar a alegria e a beleza da família de vocês. Então, nós temos aqui, ó, a Alessandra colocou bons estudos e bons trabalhos, casa própria, economia doméstica excelente, gostamos de fazer doces e inventar muitas comidas saudáveis. Eu dirijo em qualquer lugar do Brasil. Então, na família dela, eles têm essas coisas boas. Talvez você não tenha achado uma coisa boa na sua família, você está simpático, eu não estou achando. Eu vou te ajudar. Se a gente para pensar que há 20, 30 anos atrás, de 30 anos para cá, o Brasil tirou 50 milhões de pessoas de uma zona de pobreza absurda. Os nossos avós, muitos deles, muitos tiveram condições, muitos não tiveram, e nós estamos aqui. Muitos viveram ali e conseguiram passar a vida adiante, passar o alimento adiante, por mais que eles reclamassem, passar os estudos adiante. Os nossos ancestrais, as nossas ancestrais têm força. Tem força. Ó, a Camila colocou, na minha família somos trabalhadores, esforçados, honestos. Isso é importante para eles. Aqui, ó, Alicia, eu aqui estou preocupada, só consigo pensar que na minha família, para ter qualquer coisa é muito sofrido. Alicia, o que é sofrimento? Eu quero que vocês comecem a pensar o que é sofrimento, de fato. Sofrimento, de fato, é algo muito pesado. Agora, será que eu não estou fazendo o que precisa ser feito e reclamando que eu estou sofrendo porque eu não quero fazer? O que é sofrimento? Será que é realmente um sofrimento? Será que é realmente um sacrifício? Muitas vezes as famílias são sacrificadas e sofridas porque elas se conectam com a dor cristã, com a dor ancestral. E nós estamos aqui agora para nos conectarmos com a beleza. Minha família, ela colocou aqui, né? A minha família, para ter qualquer coisa, é muito sofrido. A sua família consegue. Não importa a dificuldade, ela persiste. Mesmo que doa, ela vai. É a mesma situação, vocês conseguem perceber? Agora, se eu mudo aqui, não importa a dificuldade, a minha família persiste. Muito diferente de minha família, para ter qualquer coisa, é muito sofrido. Não importa a dificuldade, a minha família luta, ela consegue, ela alcança. Conseguem perceber como a narrativa que eu construo sobre a história da minha família vai construir a minha? E nós falamos a mesma coisa. Não importa o que aconteça, a minha família insiste, ela persiste. Pode doer, ela consegue. Então, nós precisamos aprender a construir narrativas de sucesso sobre a nossa família. Um olhar que, às vezes, é apenas a mesma coisa, a mesma situação, a mesma repetição, por outro ângulo. Não tenho, a Raíssa escreveu, não tenho muito contato com a minha família de origem, mas eu gosto muito de fazer bolos, pão de mel, cuidar das plantas. Acredito que herdei isso delas. Então, o que a gente pode fazer? Não tenho muito contato. E se esse é o meu contato? Então, Raíssa, a partir de hoje, quando você fizer, coloque atrás de você toda essa força ancestral. Permita-se que você consiga se conectar com elas através do seu gostar, do seu prazer. Então, nós precisamos começar a entender, e eu vou fazer uma parte aqui de ressignificar a dor de algumas
alguns padrões repetitivos da família de vocês, como eu fiz com a nossa amiga aqui, ó, com a Alicia. Deixa eu ver onde está a Alicia. Alicia, você pode falar? Cadê a Alicia aqui? Claro, boa noite. Boa noite, Alicia. Tudo bem? Obrigada por compartilhar como você está. Tô bem, fiquei aqui receosa até de compartilhar, porque é engraçado, né? Eu tive um site totalmente diferente de todo mundo, e aí, como também é a segunda vez que eu tô participando, eu fiquei até um pouco mais tímida, assim, né? Falei, será que compartilho ou não? Mas achei que talvez fosse bom até trazer algo diferente, mesmo para você poder me ajudar a ter esse insight como você fez agora, de olhar para um outro ângulo, né? Aham. E você percebe isso, que não importa a dificuldade, a sua família não desiste? Sim, depois que você falou isso, é engraçado como já mudou, né? Porque eu falei, nossa, como nós somos fortes. A gente vai. Então fala para todo mundo agora. O que tem de bom na sua família? Nós somos fortes, não importa o que aconteça, a gente persiste. E vocês conquistam. E nós conquistamos. Isso. E onde você sente o seu corpo mudar quando você verbaliza isso para todas essas pessoas? Aqui, ó. Agradece seu corpo por mostrar. Obrigada. Obrigada. Agradece. Gente, sempre agradece seu corpo. Qualquer reação emocional. Você se emocionou, né? Sim, muito. É. Olha a beleza de saber que a gente repete aquilo que é belo, aquilo que é forte, aquilo que é positivo. Obrigada. Gente, Obrigada a você. Compartilhar é muito importante. A dor do outro é a solução da sua cura. A sua dor pode ser a solução de outras pessoas. É claro que algumas coisas podem não ressonar aqui. Vou botar aqui, tá, Milena? A Milena levantou a mão. Claro que algumas situações podem não ressonar, mas pensem, escrevam aí, quem tiver um papel, escrevam aí 3 situações que vocês reclamam na família de vocês. Tá? Para a gente começar a se ressignificar. E eu vou ler algumas e a gente vai fazer o que precisa ser feito. Vamos olhar. Deixa eu ver aqui que a Milena levantou a mão. Ok. Eu vou abrir um espaço para vocês levantarem a mão, mas eu vou abrir aqui que ela levantou. Oi, Milena. Oi, gente. Oi, Fátima. Boa noite. Boa noite. Então, talvez você nunca tenha pegado um caso assim, apesar que você já pegou de tudo, né? É algo que eu nem ia comentar se não tivesse me incomodando no meu íntimo, o tanto que tá me incomodando. Eu não consigo ver, eu consigo só sentir. Uhum. Sobre a minha unha, eu quebrei uma unha, só que ela veio outra unha do mesmo lado do corpo veio quebrar hoje de novo e é sempre no mesmo lugar, pelo meio da unha. Só que não é só o fato da unha quebrar, isso mexe muito emocionalmente comigo. A sua mãe Tipo, também tem o quê? essa unha? Esse problema? Eu nunca tive problema de quebrar unha, mas a minha mãe quebra muito as unhas. As unhas, né? Nesse caso, Milena, isso parece ser algo sistêmico. Então, isso precisa de um atendimento, precisa parar, precisa olhar, precisa colocar vocês, as mulheres, as unhas, tá? Porque isso parece uma coisa muito pontual. Muito pontual. Olha, uma parte do corpo que quebra, as unhas têm a ver com agressividade. Então, isso aí, nesse caso, teria que ser uma constelação mesmo. Uma constelação mesmo. Quando eu estou pedindo os padrões aqui, são padrões que a gente generaliza muitas vezes na nossa família. O seu é específico. E aí, aquilo que é específico, foi muito bom você trazer isso, mas aquilo que é específico deve ser tratado de forma específica. Então, quando a gente quer resolver um padrão, como que a gente usa isso a nosso favor? Quando ele é específico, a gente vai direto para um atendimento, e nesse atendimento, o que a gente faz? A gente coloca ele para ver o que está acontecendo ali, e durante o que surge ali, a gente usa a nosso favor. Mas quando ele é geral,
por que eu trouxe isso, né? Porque são situações gerais. E tudo aquilo que é geral, a gente pode trabalhar aqui, tornando-a um pouco mais diferenciada para que a gente possa seguir. Então, eu recomendo a você que olhe isso de uma forma sua, tá? Mas as unhas vão falar muitas vezes da agressividade, tá? Aí ela tem que olhar o pezinho dela, com a mãe dela, se é o mesmo, tem que fazer uma análise e fazer uma coisa mais específica. Tá bom? Tá bom, Fátima. Obrigada. Opa, tirei aqui. Ok? Vamos para os padrões. Quem escreveu umas coisas bem generalistas assim? Claro que vão ter coisas específicas, por exemplo. Terão coisas específicas. Na família da nossa amiga ali, a comunicação é muito boa. Mas na outra pode ser muito ruim. Então, ali, quando a comunicação é muito ruim, a família tem um bloqueio. Tá? Isso é possível ver também. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu gostaria que vocês compartilhassem, quem quiser escreve no chat, uma situação, eu pedi para vocês escreverem 3, 4, como for, para que a gente ressignifique. Tá? Algo que me... Fabiana escreveu aqui, algo que me irrita muito na minha família são que acumulam muitas coisas. E todos somos muito ansiosos. Tá? O que a gente pode olhar de bom numa pessoa que acumula, né? É uma pessoa que costuma ter de tudo. Ela costuma não se incomodar com o excesso. Então, quando uma família, por exemplo, ela acumula muito, o que ela quer? Ela quer a segurança. Então, o que a gente pode dizer? A minha família é uma família que busca segurança. Busca tanto que acumula as coisas. Faz sentido para você, Fabiane? Então, vocês estão entendendo que os padrões eles têm um lado positivo, por mais difícil que seja? Então, o que precisa fazer? Precisa aprender a se tornar seguro. E aí, aquilo que é difícil vai trazer para a gente uma situação e uma resposta. Eu sou ansiosa, minha família acumula porque eles não se sentem seguros. O que eu preciso aprender? Minha própria segurança. Fabiane, Fabiane está quase... Ai, meu Deus, ela foi lá na faca Tramontina. Fala, Fabiane, compartilha com a gente. Parece que você desenhou a gente. Mas é muito isso. Eu sou bastante ansiosa e um dos motivos por estar aqui hoje é por isso mesmo. E eu sou realmente muito medrosa. Às vezes eu tenho muita coragem, mas tudo que eu vou fazer com coragem partiu de algo que eu tenho muito medo. E lá em casa, ou a gente é muito corajoso, ou a gente é muito medroso. E assim, é uma coisa que acontece lá em casa, que às vezes eu acabo tentando não fazer aqui, mas eu acabo fazendo. Tem sempre alguma coisa ali de reserva, menos dinheiro, são outras coisas. Dinheiro não, reserva de dinheiro é bem difícil ter, mas as outras coisas sempre tem, porque a gente sempre tem medo de acontecer alguma coisa e precisar. Minha mãe fala assim, mas se eu jogar isso aqui fora, pode ser que eu preciso. Essas coisas, toda hora, o tempo todo. Segurança. Então, trabalhar a segurança para que a segurança não fique nas coisas. Trabalhar a segurança para que a segurança não fique ali no sentimento de falta, na ansiedade, não causa ansiedade. Então, vocês estão entendendo que tudo aquilo que a gente olha, não só na gente, mas a gente olha em vários membros da família, isso vai contar uma história, isso tem um pano de fundo. Quando a gente amadurece, a gente para de olhar aquilo como apontando o dedo, feio, né? Vou ler mais alguns. Vocês estão gostando? Minha família, algumas pessoas não conheceram os pais. Você falou que você não conheceu os seus pais, né? Tá. Então, vamos pensar aqui com a gente. Uma família que não conhece os pais. Quais são as vantagens? Por incrível que pareça, as crianças que são adotadas, elas têm uma vantagem que não é... Claro que elas preferem ficar com os pais, mas muitas vezes elas são mais independentes. Por quê? Porque elas começam... Isso vem de uma história familiar. Claro, Raíssa, que você pode constelar isso dentro
de forma bem específica, mas as pessoas que não conhecem os próprios pais tendem a ser pessoas que vão para o mundo. Os filhos adotivos, se eles não ficarem numa redoma de vidro, né, eles tendem a ser pessoas extremamente generosas, animadas, educadas, trabalhadoras, buscam se conhecer. É como se eles fossem buscar o conhecimento, se conhecer muito mais que outras pessoas. Então, quando a gente imagina os filhos adotivos, a gente pode ver essa busca. Muitas vezes é a busca dos pais, mas é uma busca interna. São pessoas que sempre estudam bastante. São pessoas que conhecem todo mundo, são pessoas que exploram o mundo. Raíssa, não sei se isso faz sentido para você, mas isso é o que eu tenho observado muito aqui. Ó, problema de comunicação, excesso de reclamação e julgamento. Eu gosto muito quando alguém fala que isso é um problema, por quê? Porque, na verdade, gente, a pessoa que reclama e julga, ela está arrumando uma distração. Então, minha família é muito boa em arrumar uma forma de não fazer as coisas. Algumas famílias, você pensa comigo, algumas famílias elas tinham que fazer tudo. Tudo, 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 tudo. Então, eles desenvolvem uma habilidade de se proteger do trabalho. Então, a minha família é muito boa em se proteger, por exemplo, do trabalho, em se proteger de aprender, em manter ali aquele ciclo. Então, o que eu sei que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a me proteger de outra forma. Porque uma família que julga muito, critica muito, ela tem uma dificuldade de se olhar. Então, o que ela precisa aprender a fazer? Se olhar. Para que ela se sinta, não sinta a necessidade de se proteger do mundo. Então, a sua família, Aline, é muito boa em se proteger do mundo. Reclamam do valor das coisas. Quem reclama do valor das coisas não quer pagar o preço e está tudo bem. A minha família gosta de pechinchar. Especialmente se tiver origem árabe. As famílias de origem árabe adoram pechinchar. Então, se tem alguma pessoa mais morena lá atrás, que veio lá de... as pessoas que vieram de Portugal e Espanha, antes ali, foi colonizado pelos mouros. Então, gente, tem muita questão ali com pessoas que vieram de... Vocês veem, às vezes, portugueses cheios de pelos, né? Então, tem um pouco essa herança de pechinchar. Minha mãe, às vezes, não entende alguns processos, tipo, banco que não acata débito automático, ela fala que é safadeza. Tem que guardar dinheiro a todo momento, não sabe curtir a vida em momento nenhum. Isso aqui virou reclamação da mãe, hein, Alisson? Já saí da padrão, mas ela me irrita algumas vezes. O que acontece? Aquelas reclamações são proteções. Então, a sua mãe é muito boa em se proteger das coisas, das pessoas, do aprendizado. Isso tem uma função. Falta de organização financeira, Camila. Eu quero gastar sem me preocupar. Minha família adora gastar sem se preocupar. Depois vem a preocupação. A minha família sabe, ela sabe se divertir, ela sabe gastar, mas a hora de sentar e fazer a parte burocrática, a minha família, foge. Então, a nossa família sabe se esquivar de algumas coisas. E eu também. E o que é bom aqui? Quem sabe se esquivar da organização financeira sabe se esquivar de alguém botar um trabalho na sua conta que não é seu. Então, se você chega no seu trabalho, por exemplo, e alguém quer te dar uma função que não é sua, você vai coçar a cabeça e falar, então, eu posso até fazer, mas isso não é minha função. Isso aqui precisa de uma pessoa para isso. Costuma ser assim. As tias são muito lentas e confusas. Às vezes me sinto como elas, lado paterno. Esquece isso. Isso aqui foi sua mãe que falou, implantou na tua cabeça que suas tias eram lentas e confusas. Aqui é uma competição de famílias. A sua mãe acha a família dela melhor do que a família do teu pai. Sai desse lugar. Isso aqui é briga de mãe com tia. Você pode sair daí. Esquece isso. Cirlei, essa mãe aí te pegou de jeito. Ela briga com a sua mãe, não é assim? Ela briga com as suas tias, falou que foi sua mãe que falou? Foi seu pai?
Vamos lá. Vamos entender aqui. Oi. Não, as minhas tias, na verdade, é por parte de pai, né? Elas são todas muito parecidas, assim, são senhora, hoje em dia já são bem idosas, têm tipo 70, 80 anos, mas elas são muito parecidas, são muito parecidas com a minha avó, que morreu recentemente, né? Mas elas são todas meio assim, sei lá, meia como se elas esquecessem as coisas, aí outra hora elas lembram, não sei se elas estão com Alzheimer, eu não sei o que que é, mas elas são assim, todas muito iguais, sabe? Aconteceu algo aí com elas. É. E aí meu pai até fala que as tias dele eram iguaizinhas elas. Aí eu acho engraçado, aí agora você falando, eu fiquei pensando, nossa, as minhas tias, elas não têm a mesma idade, né, assim, próximas idades, elas já estão já idosas, mas aí de vez em quando meu pai fala assim, mas elas são assim mesmo, porque minhas tias também eram todas assim. Aí, então, Deixa eu eu te fazer fiquei, uma pergunta. Você falou que você esquece. Quando você lembra, você se diverte? Você ri com essa situação? não, mais ou menos, tem coisa que sim, tem coisa que não, tem coisa que me preocupa, tem coisa que eu acho engraçado. É, porque parece que é divertido para elas. Você falou rindo o tempo todo. Você olhou Não, para ela, quis ver. Então parece eu, que tem uma eu acho diversão ali. Eu acho assim, eu acho meio engraçado, elas são muito parecidas, o jeito delas, elas lembram a minha avó, né? Mas eu acho meio estranho, entendeu? Eu falo, nossa, como é que pode ser tão parecido, né? A mesma coisa nas quatro. Pensem numa dinâmica onde elas brincavam de esconder objetos uma das outras na infância, e isso era a diversão dela. É, pode ser. Elas são com a idade parecida, né? Cresceram bem assim. A família gosta de brincar de esconder coisas. Conta anedota também, sua família? Esse lado da família do meu pai não muito, mas a da minha mãe sim. Nossa, da minha mãe Da é sua mãe, terrível. sim. Da minha mãe se junta para fazer bagunça, para dançar. São bem diferentes uma da Normalmente tem essa dicotomia, né? Quando você conta essa história das suas tias, parece que elas estão escondendo algo, alguém está escondendo algo. E é muito leve quando você fala isso, né? Pode parecer devagar para as pessoas de fora, mas para elas está tudo bem. Eu ia falar exatamente isso. Que às vezes tem alguém que prega peças, e aí quem está pregando peças? É a família da sua mãe, é um lado, a família da sua tia é que as peças são pregadas. Então elas esquecem, perdem, como se alguém brincasse com elas, né? Não tem nada a ver uma família com a outra, quase Eu não. sei que não, mas são opostos, você consegue entender que são opostos? E aí tudo fica mais evidente. Aham, pode ser. Tudo fica mais evidente. Aí Vamos faz ver o sentido. que vai acontecer aí. Olhe para suas tias como se alguém tivesse escondido algo delas. Tá bom, Combinado? combinado. Vamos lá. Vamos ler mais coisas aqui. Talvez não dê para ler tudo, mas vamos lá. Ó, a comunicação é ruim. Podemos estar todos numa casa e não temos assunto. Tem famílias que não gostam de falar, mas gostam de tocar, gostam de escutar, gostam de ler. Quando a gente passa por um processo, por exemplo, uma formação especialista em constelação familiar aqui, nós temos, por exemplo, uma formação, tem um módulo de comunicação. E a gente vai ver que tem famílias que eles não podiam falar. Então, eles são ótimos em guardar segredos, eles são ótimos em ficar quietos, eles são ótimos em não se meter onde não são chamados. Eles são ótimos. Então, assim, então as pessoas elas não comunicam muito. Vamos lá, Luana. Minha família é muito fechada, escondem as emoções e têm dificuldade de lidar com as pessoas emotivas. São pessoas excelentes, por exemplo, para colocarem alguma linha de frente de um atendimento de pessoas emotivas. Por quê? Porque elas vão aprender. Não à toa, Luana, que você se torna terapeuta. Eu preciso aprender a lidar com as emoções das pessoas. Então, são pessoas que, por mais que escondam e tenham dificuldade, a hora que elas aprenderem a lidar com essas pessoas, o que vai acontecer com elas? Elas vão prosperar muito. Então, às vezes, esse padrão ele é a chave para você.
Ó, não somos habilidosas nas respostas. Nunca respondemos para não piorar a situação. Sempre ficamos quietas. Queremos a paz. Preferimos a paz à discussão. Claro que muitos anos, muitas coisas vão ficando veladas. Só que é uma família que é capaz de manter a paz. É uma família que é capaz de olhar para o outro. É uma família que é capaz de querer que as situações fiquem boas, por mais que elas se anulem. Claro que isso precisa ser tratado. Então, como eu consigo olhar para o outro, responder de uma forma que não machuque? Esse é o que eu preciso desenvolver. Ó, a Aline falou assim, você descreveu a minha avó, ela era adotada, ela é exatamente tudo isso, obrigada pela clareza. Vou ler mais, tá bom? Ó, minha bisavó era uma velhinha reclamona sentada na cadeira de balanço. Eu, criança, achava graça. Minha mãe está ficando igualzinha. Veio a imagem agora na minha cabeça e até arrepiou. Então, olhar para essa avó. Olha como é que os padrões, mesmo que pareçam que são ruins, eles têm chaves de prosperidade. Eles têm todo padrão que parece ruim, ele tem um lado que é válido. Então, a minha família, ela não fala ou ela não ofende gratuitamente. Ela não desenvolveu uma habilidade de falar, de se comunicar, mas olha, a gente desenvolveu a habilidade de ficar calado em respeito ao outro. Então, é uma família que respeita o outro. Ó, a Érica, na minha família, somos firmes nas decisões, às vezes autoritários. Tem firmeza. Bravo lá, é reto. Então, quando quer algo, quer. Precisamos entender isso. Ó, a Kelly botou aqui. Às vezes, esse padrão é a chave para você. Que forte isso. Reverberou aqui. Todo padrão é um sintoma. Se você consegue entender o que é aquilo, como é que vocês vão começar a fazer isso? Vocês vão começar a pegar, olhar o padrão de fora. E a gente vai fazer um exercício aqui, cada uma vai escolher um padrão, eu vou ler mais um pouquinho. Posso continuar? Ó, a Alicia falou uma coisa que é sensacional. Na minha família, somos mestres em estarmos no lugar certo na hora certa. Isso aí já é a coisa boa. Na minha família, somos todos muito saudáveis, mas temos problemas de peso. A gente carrega algo. Então, agora, a gente vai falar um pouco, vai escolher um padrão da nossa família. Vamos escolher? Vocês já escolheram? Escolhe um padrão da sua família. E aí você vai imaginar no chão um círculo no chão da sua casa. O primeiro lugar que te puxar o olho, você coloca lá. E aí você olha lá no chão. Eu vou botar aqui, por exemplo, como se fosse um círculo aqui, para mim, tá? Então, olha aí, Alicia, olha para o chão do seu quarto, onde te chama a atenção, faz um círculo. A Zilma, olha. Milena, olha lá um padrão, de repente, que você tem, que você vê, um padrão que você observa em muitos membros da sua família. Um padrão pode ser um padrão difícil, tá? A gente pode trabalhar com um padrão difícil, tá bom? Ok, Kelly? Tá conseguindo? Ok? Faz ali. Então, vamos olhar. Eu vou botar aqui a galeria para ver vocês. Olha o primeiro, está atraindo lá. Esquece que eu estou aqui. Não olha mais para mim, olha só para esse padrão. Agora você vai colocar ali as pessoas da sua família. Coloca um monte de gente. Mesmo que você não saiba quem são. E aí você coloca esse padrão. Coloca esse padrão aí como uma pessoa. No meio, no chão.
no alto, à direita, à esquerda, coloca esse padrão aí nesse meio. Como se fosse uma pessoa. Observem que os seus membros da família pararam. Estava uma bagunça, eles estavam se mexendo. Vocês perceberam que eles mudaram? E aí você vai dizer para esse padrão, como que é uma pessoa do seu sistema familiar e diz: eu vi você. Agora eu vi. Eu vejo você. E deixa o seu corpo sentir isso. Você faz parte. E me veio aqui para uma pessoa, é muito difícil para mim. Se for, você pode falar, tá? Para esse padrão. Se você achar que são duas pessoas, esse padrão você coloca. Se você sentir que está faltando alguma coisa, coloca outra pessoa, até que você sinta que está bom. Estou escrevendo aqui. Ok. Olha, deixa a emoção vir, se vier medo, se vier arrepios. Olha lá, olha para o padrão. E aí você vai verbalizar a sua emoção. Para quem sentiu medo, diga para esse padrão. Quando eu olho para você, eu sinto medo. Para quem sentiu alegria, quando eu olho para você, eu sinto alegria. Para quem parou, quando eu olho para você, eu paro. Então você vai verbalizar aí a sua emoção. Quando eu olho para você, eu fico nervosa. Quando eu olho para você, eu sinto dor. Quando eu olho para você, eu sinto enjoo. Quando eu olho para você, o padrão faz sentido. Quando eu olho para você, eu fico com raiva. Quando eu olho para você, eu fico com sono. Quando eu olho para você, eu choro. Quando eu olho para você, eu fico de bico. Contrariada. Isso, deixa vir. Isso. Quando eu olho para você, eu não quero olhar. E faço bico. Quando eu olho para você, eu não quero falar. É difícil para mim. E aí diga para os outros membros da sua família, agora eu vi. Então faz sentido que seja assim. E agora a maioria, o padrão ficou muito maior, né? Alguns o padrão ficou maior, outros precisaram de 2, 3 pessoas. Agora você vai abrir um pouco o espaço desse círculo, um pouquinho. E deixa o padrão respirar.
E deixa os outros membros da família olharem para esse padrão. Olha como relaxa, olha o pé como cai. Olha como o autoritarismo muda para quem estiver fazendo mesmo. Dá espaço e dizer agora para esse padrão: no meu coração, eu te dou um lugar. Se for difícil, você diz: é difícil para mim. Você faz parte. Isso. Deixa o corpo respirar. Respira. E agora, quem quiser, pode ir lá para o meio da família e abraçar o padrão. E ver os outros membros também abraçando o padrão, acolhendo ele. Você faz parte. Obrigada. Isso. Deixa a emoção vir, vai dar um soninho em alguns, vai dar um cansaço em outros, vai dar uma moleza, outros vão ficar muito felizes, outros muito emocionados. Vamos voltando. Coloca a mão no seu corpo, onde doeu, onde foi difícil, agradece. Se agradece por estar aqui. Quem ficou de bico ainda, precisa resolver com o padrão, tá chateado. Coloca a mão na garganta, a mão no bico. Fala, sim, ainda está aqui. Uma parte minha tem raiva do que aconteceu. Quem tiver com bico, tá? Quem tiver, precisa admitir para si mesmo, lembra? Uma parte a gente fica. Ué, a gente quer ajudar todo mundo. Vai dar um soninho hoje, vai dormir todo mundo bem. Ok. Voltando. Então, qual é o conhecimento que nós temos também sobre isso? Um padrão, ele surge a partir do momento que houve um evento. E esse evento não é um evento isolado, ele é um evento que sempre tem pessoas. A constelação familiar, ela sempre vai falar dos relacionamentos. Então, todo padrão é uma pessoa, toda doença é uma pessoa, ou duas, ou três. Então, muitas vezes, por isso que a gente usa representantes para essas pessoas. Tive um tranco no maxilar do lado esquerdo, senti peso no ombro esquerdo também. Deixa isso vir, esse ombro, esse maxilar. Se você está com alguma dor emocional agora, o seu corpo ele travou de alguma forma e você precisa dizer nessa parte aí, ó, por exemplo, nela no maxilar ou no seu braço, na sua perna, sim, eu vejo esse padrão no meu corpo, bem aqui, faz parte de mim. E acolher ele, lembra do Pode Ficar? Quem ainda não fez essa aula, nós temos a aula do Pode Ficar. Vai lá na plataforma que você vai achar, que é o acolhimento físico da dor, para que a gente reconheça os padrões que estão impregnados, registrados no nosso corpo. Então, faz parte de mim. Eu sinto isso há muito tempo. Pode ficar. E se ainda não funcionar, os braços, eles são muito bons, que às vezes eles puxam a gente para um peso, e a gente vai. É só seguir o corpo. Isso vai revelar dentro da gente um espaço para a cura. Podemos usar os padrões como um local de crescimento, como uma chave de prosperidade, como algo que leva a gente para o mais. Porque se a gente consegue olhar aquele padrão que impede o nosso bloqueio, é nele que está a chave que abre a porta para a solução. E aí nós conseguimos prosperar. Então, repitam para si mesmas: todo bloqueio familiar
é o que tem a chave para eu curar aquele bloqueio. Todo padrão repetitivo tem a chave da cura. Estão todas bem? Nós vamos deixando por aqui. Isso. E eu quero que as pessoas que assistirem ao vivo deixem aqui embaixo os comentários dos padrões de vocês.